Para você que me perguntou e tem curiosidade sobre o decalque cerâmico, tá aqui o vídeo, é a resposta à sua curiosidade. Hoje, num local diferente, te desejo as boas-vindas ao meu canal. Sou Flávia Pirker, ceramista de Vinhedo, mas hoje aqui em São Caetano, na Decalques Studio. Hoje nós vamos bater na porta dessa casinha bem fofinha, que fica aqui em São Caetano. Olá, tudo bem? Boa tarde, Flávia, tudo bem? Tudo jóia? Seja e bem-vindo. Esse é o Cal, que vai receber a gente na Decalques Studio e contar um pouquinho sobre o processo de fabricação de um decalque cerâmico. Vamos lá. Cal, obrigada de receber a gente aqui. Eu queria que você mostrasse para o público como que se faz um decalque cerâmico, do processo, do início até o momento da aplicação. Você topa? Claro. Só lembrando, este decalque cerâmico, ele é para terceira queima, sobre o esmalte. Perfeito. Vamos lá. A gente começa a produção do decalque na arte. Depois de definida a arte, tamanho e tal, é a produção do fotolito, que eu já vou mostrar aqui para vocês. Tenho uma arte no computador com o fotolito e a tela gravada. Então vamos ver. Vamos lá. Aqui temos o Cal na sua estação de trabalho, mostrando aqui a arte que ele primeiro trata digitalmente. Isso. Esta imagem daqui é uma imagem que a gente já trabalhou, ela veio em diversos bitmaps e a gente fez uma vetorização automática. Não é um desenho feito originalmente, não é aquele vetor original, então ele não tem muitos detalhes. Certos logotipos, normalmente quando o cliente tem o logotipo, o arquivo vetorial, isso é nota 10 porque você evita partir de bitmap que é quadriculado e aí perder detalhe de letra, de curva, aqueles vazadinhos. Então, um logotipo que é vetorial, mantendo ele vetorial, dá melhor resultado. Essas imagens daqui, elas foram chegaram aqui a partir do bitmap e a gente fez uma vetorização automática que nessa aqui não precisava muita fidelidade, apenas um teste. Depois de definido, diagramada a folha, definido o tamanho de artes e tal, a gente meio que preencheu a folha e aí imprimiu um fotolito. Aqui para o nosso decalque ele é feito em serigrafia. E para a serigrafia gerar a tela, a gente precisa de um fotolito que nada mais é do que o impresso onde está ou vedado de luz ou está aberto. Então, ou ele vai deixar a luz passar ou não. Não dá para ter aquela nuance aí com o degradê. Para ter uma nuance ou degradê, ele também vai ter que ou bloquear a luz ou deixar passar. Isso é feito só com retículas. Então, aqui nós temos o fotolito e já eu te mostro a tela gravada com ele. Do tratamento da imagem digital para o fotolito, que é uma transparência. Isso. Com LED ultravioleta. Então, simplesmente é uma luz UV, que é o que vai dar cura na emulsão fotográfica. A tela, aqui é apenas um tecido esticado num quadro, esse aqui no caso um quadro aí é de alumínio para evitar deformação, essas coisas. Então aqui está só um tecido sem emulsão nenhuma. A emulsão é como se fosse uma tinta que a gente aplica com uma calha, aplica ela dos dois lados, seca e depois de secar a gente coloca o fotolito na tela, fixa ele e a gente vai virar o fotolito, vai ficar entre a tela, fotolito, a luz. Então, basicamente, aonde não pegou luz, aqui ó, chegando perto, eu achei que dá para mostrar melhor. Aonde bloqueou a luz, onde está preto, não vai pegar luz e não vai endurecer a emulsão. E aí vai ficar apenas o tecido onde vai dar passagem da tinta. Basicamente fica a tela, o fotolito no meio, então aonde vai pegar luz, e esta daqui é a luz. Eu vou puxar um pouquinho de lado só para ver, vai ver um roxinho aí. Vou apagar a luz para mostrar melhor. Isso aqui vai fazer com que a emulsão que está aqui
Onde a luz encostar na emulsão, ela vai endurecer. Isso. Onde tiver preto no fotolito, a emulsão não endurece, ela fica mole. Depois de quanto tempo? Esta daqui eu estou fazendo com 140 segundos. Então, depois de 140 segundos, ele apaga a luz. Conforme a camada de emulsão, o tipo de emulsão, esse tempo pode ser menor ou maior. Essa emulsão na camada ADA que eu estou fazendo é 140, mas há variáveis. Aí depois você apaga a luz e lava a tela, é isso? A gente molha, porque o que revela ela é a água. A gente está fazendo aqui só uma simulação, né? Isso. Ele está contando o processo que ele fez essa tela. Depois ele lava, onde a emulsão estava mole, porque a luz não bateu, ela sai, Isso, vai fica soltar. só a tela, e a emulsão fica tampando todo o resto, e a tela já está gravada para ir para a próxima etapa do decalque. Galinho, fiozinho. Esta mesa aqui, ela é furadinha assim, porque embaixo ela tem um motor de vácuo. Então, quando a gente abaixa a tela, ele puxa uma gavetinha, e aí o vácuo segura a folha, que é para a folha não grudar na tela, ou para diminuir a possibilidade de grudar, ou para ela não ficar deslocando, não escorregar. Aqui a gente prende a tela com um fora contato. Então a tela não fica encostada no papel, ela fica solta, né, distante, que quando aí você imprimir ela vai encostar e logo depois que você passar ela vai levantar. Agora vai ser a preparação do esmalte cerâmico que ele vai usar para estampar na folha de decalque. Isso, aqui já tem a tinta tá pesada, aqui eu vou fazer 10 gramas, e aqui eu tenho o veículo oleoso para decalque. Aqui uma balança de precisão, veja bem. Aqui coloquei 65% do peso da tinta em óleo. Agora, espatulado. No começo eu usava espatulinha, hoje eu uso espatulão. Essa tinta aqui, ela ficou muito líquida. Esta tinta em específico com essa proporção de óleo. Eu vou colocar mais tinta porque ela está muito aguada. Ela aguada assim, ela pode borrar ou dependendo aí da cor ficar muito rala na impressão. Então aqui é mais na... E meus potinhos são todos reutilizados. Tentei comprar potinho e não gostei. Me sinto muito melhor com os potinhos do dia a dia. Maionese, Nutella, requeijão, tem uns requeijões mais gostosos. Aí, ó, ele já está com a consistência mais fluida, ainda meio líquida, mas com a consistência... Ainda dá para engrossar um pouquinho, mas aqui já neste processo a gente já tem bom resultado. Mas vamos lá ajustar um pouquinho. Aí. Essas prateleirinhas aqui foram feitas por mim também. É a versão 4 dessas prateleiras. Isso daqui é aqueles batentes de porta e aqui é a linha de pedreiro. Então aqui, colocando a tela, a hora que baixa ele, ó, tá solto, a hora que baixa ela dá uma travadinha. Não é nada muito absurdo, mas ajuda. Voilá! Vou fazer 8 folhinhas.
Aqui, então, ele vai mostrar alguns decalques coloridos que são encomendas de artistas, são decalques personalizados, e ele vai mostrar como acontece o processo se você quer um decalque colorido. Olha, este daqui, por exemplo, eu vou até movimentar para cá, que aqui nós temos tons de verde, abelhinha em preto e amarelo e tom de cinza. Em vez de fazer uma quadricromia, que já explicou o que é, nós temos essa arte aqui resolvida em 5 tintas. Então aqui o verde claro, que faz a base aqui, o verde bem clarinho. Depois nós temos um verde escuro, sobrepondo, fazendo o sombreamento em verde ainda. E depois um amarelinho de base, o preto sobrepondo e depois um fundente lá sobrepondo tudo, dando a transparência da asa e ao mesmo tempo dando o brilho nas demais partes. O mesmo processo que foi mostrado até agora vai ser feito para cada um desses fotolitos ou dessas matrizes. Isso. Vai ser feita uma tela dessa e uma dessa e assim por diante. Quando você colocar a tela dessa imagem, você vai passar a tinta verde. Este daí é o verde claro. Depois, quando você colocar a tela referente a essa imagem, vai passar um verde mais escuro. E assim por diante. Então, cada tela vai determinar uma cor, de modo que no final vai ter a folha com várias aplicações para ela ficar colorida. É isso. Isso mesmo. Aqui a gente tem um outro decalque também colorido. Isso. Que foi feito com todas essas transparências. Olha a quantidade de telas que nós temos aqui. Isso. E as transparências aqui são o que chamamos de fotolitos. Então tá aqui do preto, esse daqui do azul, que é o ciano, esse daqui a do amarelo, e aqui o magenta, e esse daqui um fundente. Então, quadricromia, se você olhar nas tintas da sua impressora de computador, quadricromia são aquelas 4 tintas, ciano, amarelo, magenta e preto. Então, com 4 tintas você consegue um espectro específico de cores, conforme a tinta, a qualidade da tinta, o azul mais intenso, o magenta mais intenso, o resultado final da impressão é diferente. Assim como se imprimir na minha Epson, você na sua Canon, são 2 impressões, aqui a gente com a tinta de porcelana tem um resultado um pouquinho diferente do que você vê no monitor. Olha a quantidade de telas que foram utilizadas para fazer essas imagens. Aqui tem outro. Aqui. E quanto maior a quantidade de cores, vai ficando um pouquinho mais caro, porque basicamente, quando você vai fazer uma segunda cor, é como se eu fosse fazer um outro trabalho, mas só que eu vou fazer em cima da mesma cor. Então, você vai ter mais um fotolito, mais uma tela, mais um empastamento, mais uma etapa de processo. Então, quanto mais qualidade de cor, mais etapas, também fica um pouquinho mais caro. Os meus 3 tamanhos de folha menores, tamanho folha A, que era útil 10 por 14, e os outros eu não sei de cabeça, mas é tamanho A, B e C, que o C é um pouquinho maior do que o tamanho A4. Este daqui é o que a gente acabou de imprimir, aquela dos pássaros. E qual é a quantidade mínima de folhas de decalque que você aceita em encomenda personalizada? Desses 3 tamanhos aqui eu faço a partir de 10 folhas. Dá para fazer uma? Dá para fazer uma, só que o preço vai ser menos de 10, então fazer uma ou 10 tem o mesmo preço mínimo. Por conta de todo esse processo envolvido. O difícil não é você botar tinta na tela, é até você chegar a poder colocar tinta na tela. Então você imprimir uma, imprimir 10, o trabalho de computador, de fotolito, de tela, já está feito. Então, e o valor vai variar de acordo com a quantidade de cores que você tem? Sim, são 3 variáveis. A primeira variável é o tamanho da arte, que aí vai definir o tamanho da folha. A segunda variável é a quantidade de tintas que a gente vai utilizar. E a terceira variável é a quantidade de folhas. E agora que as folhas já estão secas, o que você vai fazer? Agora é a aplicação do verniz colódio. A gente volta
Então, se você tem uma cor, ou 7 cores, ou N cores aqui, depois de aplicada a última cor e seca, aí a gente vai aplicar o verniz colódio. Então, a mesma máquina, só que agora uma tela específica, que é ela com a malha mais aberta, uma tela mais grossa. Aí a gente vai ajustar a tela, prender com uma outra, só que agora é outro material que é já pronto, não tem que empastar na hora. Essa máquina aqui, esta mesa de impressão, é uma mesa da IMA, é uma máquina manual. Essa aqui chama Seripress. Máquina ligada, tela ajustada, rodo posicionado. Esse aqui eu não costumo fazer de luva, eu limpo com o dedo mesmo. O colódio é o pesadelo de muita gente que está aprendendo a fazer decalque, até pegar o jeitinho dele e causa calafrios. Depois de meia hora já está pronto para ser usado? Ele já pode usar, mas ele, como vai estar fresco, ele ainda vai estar meio elástico. Então dá para usar com cuidado, sabendo do que ele está fresquinho, ele vai estar bem elástico. O ideal é deixar ele secar e usar no dia seguinte ou um tempinho a mais. Isso aqui limpa com o diluente próprio do colóide. Vamos lá. Essa máquina aqui, ela é uma semiautomática. Então, ela faz o mesmo trabalho que aquela de imprimir, dar o vácuo, só que as movimentações de subir e baixar a tela, de passar o rodo ou a espátula é automatizado. Então, baixou a tela, aqui ele vai, normalmente isso daqui está baixo, já encostado na tela. Como eu estou sem a tela, eu vou movimentar ele aqui, que é para não dar pancada na tela, eu vou deixar ele levantado aqui. Então aqui ele vai baixar o rodo, levantar a espátula, ou ele reverte espátula a rodo. Então, basicamente ele vai fazer isso daqui, ó. Vai inverter, e aqui o carro ou ele movimenta para um lado ou para o outro. Agora eu vou colocar aqui num ciclo semiautomático ligado, aonde lá embaixo, ó, eu aperto o pedal, ele vai abrir a gavetinha do vácuo e vai reverter tudo. Aí eu só vou trocar a folha e ver a tensão na tinta. Obrigada, Cal, por receber eu e o pessoal do YouTube aqui no seu estúdio. Eu que agradeço. Muito obrigado, se você tiver vontade de fazer o seu decalque personalizado, vou deixar o contato aqui do Cal, do estúdio, e que fica em São Caetano, mas você envia para o Brasil inteiro, né? Sim, Brasil e exterior. Ah, então, super de boa qualidade. E agora também fica respondida a pergunta de quem estava morrendo de curiosidade de saber como é que se faz um decalque de cerâmica. Estamos à disposição. Lembrando que, como o Cal falou no comecinho, o material com o qual ele trabalha é para ser queimado na temperatura de overglaze. Aquela antiga pintura de porcelana, qual é a temperatura ideal para queima dos decalques que você produz? Ele tem temperatura nominal de 780 graus, porém cada forno tem a sua defasagem, então o que vale você faz a queima, vê que deu brilho e fixação. Normalmente a gente
faz a queima, vê o resultado, e aí depois você vai ver se vai precisar aumentar ou baixar. Eu aumento de 10 em 10, com precaução, podendo aumentar ou baixar de 20 em 20, conforme o resultado. Porque o que vai determinar a temperatura de queima do decalque é o esmalte com o qual esse decalque é feito. No caso aqui, o Cal faz decalques para vidro, que é uma temperatura um pouquinho mais baixa, né? Eu tenho decalque para 580 graus, que é a tinta de vidro, e o decalque para 780 graus. Que é o overglaze de porcelana. Isso. O decalque de 780 graus também pode ser usado no vidro no fusing. Então, o decalque de vidro depende da utilização. Sim. Mas para a cerâmica, o ideal é o de 780. Caso não seja peça de uso, pode ser usado o decalque de vidro para 580 graus, e aí você vai economizar em temperatura de queima ou velocidade por queimar em 580 graus. Porém, ele vai ter a mesma resistência de um decalque que um copo de vidro. Sim, porque o que acontece é o seguinte, quanto maior a temperatura de queima, maior a interface de ancoragem desse decalque. Então, quanto menor a temperatura, menor a ancoragem, mais fácil ele sai. Se você passar uma esponja, um abrasivo, você pode riscar esse decalque. Portanto, se você quiser utilizar o decalque em peças que serão utilitários, o ideal é que você queime um pouquinho mais alto para ele ter essa ancoragem melhor e não estragar facilmente. Agora, só lembrando que é possível você fazer sim decalques com temperaturas de queima mais altas, desde que o material cerâmico, o esmalte cerâmico utilizado, que é aquela misturinha que o Cal fez e mostrou pra gente, seja da temperatura mais alta. Então, quando você for comprar o seu decalque, sempre se certifica da temperatura de queima do material que você está comprando. Obrigada, uma boa semana para você também. Obrigada. Muito obrigado. Importantes. Quando você vai comprar o decalque, as folhas gomadas, as folhas com a imagem, elas vão vir com um papel desse tipo aqui, que é o quê? É um papel parafinado, onde a gente evita que uma folha grude na outra. Então, o papel parafinado, ele evita que uma folha grude na outra. Ó, essa aqui está sem o papel parafinado, ele pode grudar. Por mais que ele soltou bem ao longo do tempo, se pegar umidade, este tipo de papel parafinado ele evita que uma folha grude na outra. Então, sempre antes de usar, você remove essa folha e usa apenas o decalque. Agora vamos lá, são dicas práticas. Vou te perguntar e eu vou pedir para você me dar uma orientação. Eu quero fazer o meu decalque, como é que eu te envio a minha imagem? Olha, eu vou sempre precisar do arquivo dele chegado no digital, então você já tendo a imagem no digital, me manda ele da melhor forma possível. O desejável é, sendo um logotipo, o arquivo vetorial para o Adobe Illustrator. Não tendo, que seja um PDF com conteúdo em vetor, a gente abre aqui e vai ver se dá qualidade. Se for, por exemplo, uma fotografia, me mandar o arquivo de qualidade, preferencialmente um arquivo que não passou pelo WhatsApp, porque o WhatsApp reduz a qualidade do arquivo. Vai dar para fazer? Vai. Mas se você tiver a foto original e enviar pelo e-mail, sempre arquivo, arte, todas essas coisas no e-mail, que é para a gente ter organizado. O WhatsApp a gente perde histórico, dá para conversar, dá para tirar dúvidas, mas para formalizar, verificar, diagramar a folha, é sempre no e-mail que funciona o registro, o histórico a gente não perde e consegue dar uma informação completa. Então, um logotipo ou artes vetoriais, sempre mantendo o vetor. Vamos falar agora, se for uma aquarela. A aquarela provavelmente é um analógico que vai ter que ser digitalizado, bem fotografado. Pode ser foto de celular? Pode, mas evitar perspectiva, sombra, iluminação ruim, essas coisas que alteram a sombra ou até brilho, reflexo, essas coisas que já vão alterar a imagem. Então, uma aquarela, a gente vai precisar do arquivo digital. Se já tiver ele trabalhado, editado no Photoshop, com fundo removido, essas coisas, melhor ainda. Então, quanto melhor o arquivo, melhor, e a gente sempre vai ter que levar ele no digital. Se não tiver ele no digital, pode colocar numa carta, enviar, a gente vai ou fotografar ou escanear, mas eu não sou um profissional de digitalização, não sou um fotógrafo, eu faço decalque, eu posso dar um somebody love. A gente faz desde uma receita
da bisavó de alguém que tenha anotado lá no caderno, a pessoa manda uma foto, tudo aquilo, ou manda para a gente escanear, a gente vai fazer a receita com a letra da avó, vai tentar reforçar um pouquinho a letra dela para sair um decalque com a receita, com a caligrafia original, ou até uma fotografia antiga. A gente, conforme chegar, a gente vai ter que levar para o digital. Se você já tiver bem feito, tiver um profissional que faça isso, mandar o arquivinho da melhor forma possível. Parênteses aqui, quem vai falar com você agora é a Flávia fotógrafa e não a ceramista. Se você tiver uma fotografia no papel, uma arte que você desenhou, pintou e você não sabe digitalizar, leva numa gráfica rápida perto de você. Pede para eles escanearem esse material. Se for um logotipo ou um desenho chapado, veja se eles conseguem fazer a vetorização desse material. Se for uma fotografia, você manda a foto escaneada para fazer o decalque ou veja essa gráfica rápida, faz o serviço de reticular a imagem, que é transformar naqueles quadradinhos que é exatamente isso que eles vão precisar para poder fazer a gravação da tela. Vai facilitar muito a sua vida. Ou, claro, vem fazer o meu curso de transferência de imagem, que eu ensino a fazer todo o tratamento de foto. Você tem alguma dica para dar? Como que a pessoa vai pensar a imagem considerando a peça cerâmica que ela vai decalcar? Com certeza. Você tendo a imagem, ou já uma ideia, o esboço dela, é você ter o tamanho da imagem com a peça. Então, se você já tiver a imagem, imprime na sua impressora de computador, imprime, recorta e cola em cima da peça, para você ter ideia de tamanho, para você saber se vai precisar 10 centímetros, tá bom, se 8 ficou melhor. Então, para você ter ideia de proporção da imagem com a peça. Então, colocar a imagem em cima da peça, isso avança quilômetros de distância em acertar que vai ficar bom no final.